Boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Como você está? Tudo bem? Eu estou bem, maravilhosamente bem. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma live, né? A mais um momento onde a gente vem aqui partilhar conhecimentos. Isilda, seja muito bem-vinda, tá? Hoje nós vamos continuar, né, falando sobre os nossos pontos de equilíbrios energéticos, onde a gente pode estar conectando-se e principalmente, né, equilibrando a nossa saúde física, mental e espiritual a partir desses pontos de captação no nosso corpo. Tá? No nosso corpo físico, no nosso corpo da matéria, a gente também recebe essas energias. Seja bem-vinda, viu, Isilda? Eu quero chamar você, né, que talvez Restaurante Caiçara de Santos, seja muito bem-vinda, a Baixada Santista aqui, né? O pessoal empreendedor, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu quero continuar e para você que não me conhece, eu vou continuar chamando aqui os nossos amigos, tá? Enquanto eu vou me apresentando. Se você não me conhece ainda, eu sou Maria Viana, moro na cidade de Santos, eu sou casada, tenho 2 filhas e eu gosto de partilhar aqui conhecimentos. Eu gosto de trazer você para a gente estar no despertar, para a gente estar na iluminação, para a gente estar buscando mais consciência, levando luz cada um para outros e se iluminando também ao mesmo tempo, tá? Então eu gosto de estar aqui buscando autoconhecimento, buscando desenvolvimento pessoal, sou terapeuta energética e também sou terapeuta espiritual, mas o que eu busco para me desenvolver, eu posso partilhar com você e com o mundo aqui, nesse momento. Tá? Tudo, se você puder ficar, é uma maravilha. Se você não puder ficar e quiser passar depois, tudo eu deixo salvo, tá? É um material que eu faço e que eu distribuo, porque essa foi a maneira que eu encontrei para estar contribuindo, tá entrando mesmo no fluxo, colocando a lei da circulação ao meu favor. Eu quero, eu dou. Tudo que eu quero, eu dou. Então, eu dou para você conhecimento porque eu encontrei, alguém já colocou. Eu dou para você respeito porque eu também quero. E eu dou para você esse momento da minha vida, tá? Então, seja você muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se você não me segue ainda no canal Maria Viana X no YouTube, no Facebook Maria Viana e aqui Maria Viana 03. Venha também me ajudar. Nós vamos, né? Nós estamos numa série em que eu estou aqui equilibrando, trazendo a informação. O meu trabalho aqui, Delinha, seja muito bem-vinda, viu? O meu trabalho aqui ainda é e vai continuar por um bom tempo trazendo informação, trazendo a educação, o educar mesmo as pessoas, porque eu já estive num ponto em que você queria alguma coisa e você tinha que pagar caro para poder ter. Hoje nós vivemos numa outra época, tudo que você quiser, você vai encontrar. Então eu quis, eu encontrei, serve para mim, eu estou botando aqui para quem quiser pegar, tá? Então nós estamos nessa série em que a gente está trazendo a iluminação, está trazendo o conhecimento sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso corpo, principalmente, né, o que já passou, que já estamos aqui no 5º ponto, mas principalmente o que tem a ver aqui com a matéria. A partir da live de hoje, a gente já vai começar a trazer mais essa conexão, essa energia que tem a ver com o sobrenatural, mas também na nossa vida material, porque nós não somos só corpo, nós não somos só alma e nós não somos só espírito. O Senhor que nos criou, aquele que nos desejou, aquele que nos trouxe para essa realidade, nos fez como deveríamos ser, corpo, alma e espírito. Então a gente precisa se entender, a gente precisa buscar essa orientação. E muitas são as vezes em que a gente, por preconceito, por falta de conhecimento, a gente não acessa o conhecimento. Isso não quer dizer que eu digo sou a dona da verdade. O que eu digo faz sentido para mim. Seja bem-vinda, Marta, e seja bem-vinda, Sandra. Então, o que eu digo faz sentido para mim. Se faz sentido para mim, se é verdadeiro para mim, eu compartilho. E cada um crive, né, o que for verdade para você, tá? Então, nós estamos aí falando sobre esse equilíbrio, né, da saúde física, mental e espiritual a partir dos nossos centros energéticos. Para quem ainda não sabe, né, nas primeiras lives eu trago
um bom conhecimento para você misturar o que é um centro energético. E para quem já conhece, já vai direto ali, sabe que é chamado de chakra, né? Mas para a gente que vai do básico, começando do conhecimento básico, eu também gosto de trazer informação, gosto de trazer essa educação. Então hoje nós estamos no quinto, tá? Mas nós estamos aqui falando da saúde física, mental e espiritual a partir dos nossos centros energéticos que se encontram espalhados pelo nosso corpo. São mais de 114, sendo 7 deles os mais importantes, os mais conhecidos, os mais falados. E esses 7, eles começam desde o topo da nossa cabeça e vai até o final da nossa coluna. E a partir desses pontos, a gente vai buscar as energias, assim como a gente come os alimentos, né, que são preparados, vêm da terra. Esses são os melhores alimentos, por quê? Porque eles vão trazer os nutrientes que a gente precisa, mas quando chega no estômago, o estômago se encarrega de estar separando esses nutrientes e estar levando para cada célula. Renata Santos, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Naná! Então, esses centros energéticos também funcionam do mesmo jeito, eles não precisam mastigar o alimento para estar usando essas energias. Nós temos pontos no nosso corpo que captam essa energia, como também as energias que já não são mais de contribuição e que deveriam sair do nosso corpo, eles também liberam a partir desses pontos, tá? Os 7 começa desde o topo da cabeça até o final da nossa coluna. Também, desde o primeiro, a gente vem amarrando o assunto, tá? Isso aqui é só para uma introdução, para se você entrar na primeira live ou só assistir essa live, você não ficar totalmente perdido. Tudo isso, Júnior, seja muito bem-vindo. Essa é a sua primeira live sobre o assunto. Espero que você se dê bem com ela, tá? Saudades de bater papo com você. Seja muito bem-vindo. Então, aqui eu já deixei disponível para todos, né, que desejarem ampliar seus conhecimentos de uma forma simples, porque vocês sabem que eu gosto de me comunicar de uma forma simples, sem muita firula, mas que eu consegui aprender desse jeito. A partir do momento que eu aprendo e que eu consigo dominar o assunto, eu consigo ter a clareza de passar ele para você. Se você já sabe mais do que eu, glória a Deus, parabéns, vamos fortalecer o mundo. E se você ainda é aquela pessoa, sabor natural, sabor na turma, acho que é. Seja bem-vindo, tá? Então, se você é essa pessoa que também não teve ainda o conhecimento, esse é o seu momento, tá? Esse é o seu momento, porque apesar de ser de uma forma simples que eu estou passando para você, todo o material que eu estou passando para você vem de uma fonte muito, mas muito poderosa, de uma fonte muito, muito funda e que me custa muito caro, tá? Mas tudo bem. Então, eu trago esses conhecimentos simples, mais profundos, sobre os pontos energéticos, sobre os chakras, né? E esses pontos que a gente recebe, são os pontos que eu vou começar a trabalhar, são os pontos que recebem a energia da parte superior, já que até o quarto eu trouxe, né, essas 2 lives por semana, eu venho trazendo os pontos inferiores que recebem da parte inferior da Terra, as energias que a gente recebe da parte inferior, tá? A parte que conecta a gente com a satisfação de estar vivo, a satisfação de ter um corpo, a satisfação de ter uma máquina, de ter ganhado uma nave do teu Senhor, para você ter uma experiência aqui. Você não tem um corpo, a vida tem um corpo, né? A vida ganhou esse corpo para estar aqui fazendo a experiência dele no mundo, né? E com esse corpo ele poder agir e poder entregar o que ele veio fazer aqui como missão, tá? Nessa live da sexta-feira também, eu gravei, foi a última live, eu gravei o ponto em que vem todas essas energias do inferior e também que já conectam com o superior. Então, a gente tem um ponto energético onde a gente traz todo o prazer, todo o amor, tudo o que nos conecta com o prazer de estar vivo nesse planeta, nesse mundo, e também a satisfação, a gratidão por também receber tudo que é divino, tudo que é do sobrenatural. Então a gente tem aqui um ponto que é no coração, que é o lugar onde a gente conecta, né, o amor da terra, o amor celeste, com também Rosa Muniz, Rosane Muniz, seja bem-vinda. Onde a gente conecta o amor terrestre com o amor celeste. Então é você receber do planeta, mas você também receber do céu, tá? Foi nessa última live onde a gente gravou essas energias, né? Do amor natural, desse amor que a gente toca, desse amor que a gente é visível. Cris, seja bem-vinda. Desse amor que a gente degusta, que a gente percebe ele em tudo. Então, a parte que, seja bem-vinda, viu, Rosane? A parte que a gente degusta, a parte que a gente está aqui como um ser carnal. Agora, eu estou viva,
Eu tenho vida no meu corpo e eu vivo essa vida, eu tenho essa experiência. Então esse amor, né, essa vontade, a luta que eu tenho para sobreviver, eu tenho uma vida para zelar, eu tenho uma vida para projetar, eu tenho uma vida para querer fazer. Isso vem até o nosso terceiro ponto, até a nossa terceira live. E depois esse encontro aqui onde você traz o divino, o sublime, o puro, onde você traz aquilo que realmente é sobrenatural, mas que também está dentro de você. É o poder divino, é o sopro divino, é o sopro da vida, é Deus dentro de você. A partir do momento que ele pede esse sopro de volta, tudo o que era dessa experiência finda aqui, tá? Então, é onde a matéria, né, se desintegra. A forma perde a forma. Tudo que é forma neste mundo vai perder a forma um dia. Mas aquilo que não é forma, né? A gente não é isso que a gente pensa que é. Aquele que realmente é eterno. Então a gente tem também essa conexão, tá? Nós falamos desse encontro do ponto em nós onde o Espírito de Deus se encontra com o nosso. E se a gente tiver atento, a gente pode ser orientado. Orientado para quê? Para poder escolher com mais facilidade, cumprir a missão que a gente veio aqui para cumprir. Então esse é o ponto onde a gente pode pegar muita clareza referente ao propósito que a vida que você tem, você veio para ter uma missão nela, para você cumprir esse propósito. Seja bem-vinda, Isabel. Bel, seja bem-vinda, viu? Então, quando a gente está alerta, quando a gente está disposto, que a gente vai ali, né, e se lembra daquela frase, né? Quando você quiser falar com o teu pai, quando você quiser orientação, te tranca no teu secreto e fala com ele que o teu pai te responde, ele conversa com você. Às vezes a gente pede, fala tanto, mas a gente não fica quietinho para escutar, né? Para ver quais são as respostas que já estão dentro da gente. E também para você aumentar a percepção, se a resposta não vem de você, mas se você estiver atenta, Nandanone, seja bem-vinda, Loura Linda. Então, se você estiver atento, essa intuição, essa sabedoria, às vezes você não consegue acessar ela diretamente, parece que não chega na tua mente, mas alguém vem e fala alguma coisa que era exatamente a resposta que você queria. Você abre um livro, você encontra a resposta. Se você estiver atento, é nesse momento aqui onde a gente junta a conexão física, tá, com a conexão também não espiritual, tá bom? Jana Gomes, seja bem-vinda, Jana. Hoje nós vamos começar, né, para aqueles que já chegaram, sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser partilhar, partilha. Quem não quiser também fica à vontade. Quem quiser voltar para assistir, quem quiser entregar depois, gente, isso aqui tem a ver conosco, tá? Tem que ser verdadeiro para nós, tá? Tem que ser verdadeiro para você. Eu faço com muito amor, com muito gosto. Então hoje nós vamos começar a falar das coisas que realmente nos conectam com o quê? Com o que há de mais divino, com a alegria de viver, mas com a alegria de viver a parte sublime. São os acessos superiores. Hoje nós vamos falar do quinto ponto energético, né? O chakra laríngeo. Então hoje a gente vai falar, a gente veio subindo desde o começo da nossa coluna e a gente já está aqui. Então nós falamos do básico, nós falamos já do umbilical, nós falamos do plexo solar e umbilical, nós falamos do sexual, nós falamos aqui do cardíaco e hoje nós vamos falar do laríngeo. Esse é também conhecido como chakra da garganta, né? Porque ele se localiza no nosso pescoço. É o ponto energético responsável pela expressão de sentimentos. Por isso que eu coloquei ali para vocês. O chakra laríngeo, o equilíbrio físico e emocional. Seja bem-vindo, bravo da minha vida, tá? Imagina, 13 minutos falando que você não já perdeu. Você tem que chegar aqui e bater o cartão rápido, tá? Espero que você possa ficar. Seja muito bem-vindo. Então, hoje a gente vai falar desse ponto energético que é o laríngeo. Ele é conhecido também como chakra da garganta. É aqui, por ele se localizar no pescoço, que é o nosso ponto energético responsável pela expressão. A expressão dos sentimentos, além de ele reger toda a nossa criatividade, toda a nossa capacidade da gente se comunicar e também a nossa inspiração. Ele é o canal, tô colocando o ouvido na live, fique à vontade. Então, ele é o responsável, né, pelos nossos sentimentos e também pelos nossos pensamentos, né? Você vai dizer, mas não é a mesma coisa? Não, os dois se retroalimentam.
né? Você pensa porque assim que você pensa, você sente, você tem uma emoção. E quanto mais você tem aquela emoção, mais você pensa sobre isso. Então, a partir desse momento, você já tem aqui o responsável pelos teus sentimentos. A partir daqui também você tem um responsável pela tua criatividade e pela comunicação. É a inspiração, é o canal, tá? É esse canal, o portal que você entra em contato com pensamentos e emoções. É a tua mente e o teu coração agindo junto. Ele expressa o nosso eu interior, aquilo que as pessoas não veem. Então, quando você se distrai, você se entrega, né? Então, ele expressa o teu eu interior para o mundo exterior. Ele é importante no sistema, né, de todos os 7, de todos os 114 chakras, dos 114 pontos, porque ele é o portal principal da comunicação entre todos os outros. Sua localização, por ser colocada aqui na garganta, né, por ser colocado no pescoço, tem o poder, né, de estar administrando, de estar cuidando da tua tireoide. Então, todas as pessoas que têm problema com fala, que têm problema com medo, que têm problema com pânico, tem esse chakra também, esse ponto energético aqui desequilibrado. A cor dele, né, o laríngeo desse chakra laríngeo, é o azul claro, aquele azul bebê, o azul do diamante. Tá? Essa é a cor dele. Esse é um dos pontos em que a gente tem Frederico Souza, a gente tem nesse mundo da matéria, nós temos duas energias, né? A energia inferior, a energia superior. Nós temos o Yang e o Yin. Então, essa é uma das energias Yang. É ele quem capta, é esse ponto aqui quem capta, quem puxa todas as energias dos planos dimensionais. Ele puxa a energia do espírito, do teu plano espiritual, ele puxa a energia da tua consciência para trazer para o planeta Terra. É ele quem vai fazer você em equilíbrio realizar, pensar, fazer, viver. Então é a partir dele que você conecta e você começa, esse é um dos primeiros a começar a puxar as energias superiores, tá? É o chakra que me permite, nesse momento, estar aqui com vocês. É o que me permitiu acessar o conhecimento que eu já trouxe, que eu busquei, que eu peguei, que eu repasso. É ele que me dá a capacidade, a criatividade de como é que eu vou trazer para vocês, como é que eu entendi, como é que eu copilei tudo o que eu vi para estar entregando para vocês. É ele que me permite raciocinar e me expressar. É ele que me permite memorizar. É ele que me permite fazer com que eu transforme tudo o que eu senti vibrando em palavras. É ele que me permite ter o entendimento e também está compartilhando com vocês todos esses conhecimentos. Então, nós vamos aproveitar nesse momento, né, para compartilhar com alguém. Se você acabou de chegar, se você sabe, ou você já está aqui há algum tempo e sabe que isso pode ajudar alguma pessoa, você tem duas opções. Você manda para as pessoas que você mais gosta, as pessoas que você gostaria de ajudar porque você ama. Então, você manda uma live dessa. E você também tem a opção, né, de mandar para aqueles que você menos gosta, que é para poder encher o saco deles, tá? Mas, lembrando sempre, quando você leva luz para alguém, é você quem se ilumina, tá? Paulo Sérgio, terapeuta. Seja muito bem-vindo, Paulo. A casa é nossa, viu? Seja muito bem-vindo. Muito agradável ter um irmão aqui comigo. Seja bem-vindo. Então, quando a gente leva luz para alguém, a gente também se ilumina, tá? Então, se você puder compartilhar esse momento, você compartilha. Voltando, né, para o nosso assunto, que é o chakra laríngeo, então esse é o ponto energético que cria, né, que faz você criar. É você quem cria, nós somos co-criadores, nós somos pessoas que viemos aqui, o mundo é criado por nós, né? O mundo, quando você fala dele, o mundo, quando você xinga ele, o mundo, você fala de você, porque tudo o que você está aqui, tudo que tem no mundo é a sua participação. Então, se ainda está faltando, é porque você não está participando, você veio para melhorar, sentiu que tem alguma coisa errada, é porque tem a ver com você, é você quem tem que estar fazendo alguma coisa. Então, esse ponto é o ponto que faz a gente criar para essa realidade. Lembrando, né, para vocês que todas as coisas, elas são criadas primeiro duas vezes, né? Se alguém criou aqui a BIC, tão famosa BIC, né? Primeiro isso aqui passou no plano mental de alguém,
para poder vir para o plano físico. Então, primeiro a gente tem o plano mental. É no plano mental, né, que a gente, nesse momento aqui, esse chakra inferior, é ele quem traz do plano mental inferior para o plano mental superior, e aí traz do mundo das ideias para o plano físico, transformando o quê? As ideias que eu tive, elas vibraram. Eu tive um pensamento, eu tive um sentimento, elas têm uma vibração. Então, essas ondas sonoras dessa vibração que vem para o cérebro é captada pelos neurônios, e aí o cérebro consegue reproduzir isso para mim em palavras. E aí, depois das palavras, eu crio as falas, eu crio as frases, né, que às vezes são favoráveis ou não. É aqui do mundo das ideias que eu começo com as ideias, começo a fervilhar na minha cabeça, o cérebro capta aquilo e eu posso estar partilhando com as outras pessoas que vão colocar. Alguém pensou na caneta, alguém pensou ela desse jeito, mas nem sempre vai ser a mesma pessoa que pensou no bocal dela, na tampinha dela, que pensou no bico dela. Não foi. Às vezes não é a mesma pessoa, só que você vai partilhar, você tem condições de partilhar as suas ideias, e aí você ter um objeto. Você trouxe do mundo da não forma para a forma. Então você trouxe do plano mental para o plano físico, tá? É aqui nesse momento que a gente pode ter, né, as ideias favoráveis, desfavoráveis, a fala favorável, a fala desfavorável. Sheila, minha menina águia, seja muito bem-vinda. Então, nesse momento aqui que a gente traz do mundo da não forma para a forma e que a gente capta, que o cérebro capta todas essas ondas sonoras, ele transforma em palavras, e esse ponto energético que é o dono da comunicação, da criatividade, vai fazer você encontrar bons sócios, vai fazer você também, às vezes, por não se comunicar direito, se ele estiver desequilibrado, você também perder alguns sócios, tá? Seja bem-vinda, viu, meu amor? Saudades de você, demais até. O que é que bloqueia esse ponto? Né? Fazendo com que, se ele está bloqueado, você não tem como captar essas energias, né? Principalmente aqui, que ele já começa a trazer do plano superior, então não tem como você captar. Então, se eu bloqueio ele, não tem, às vezes até mesmo o que eu gostaria de estar colocando para fora, não tem nem como sair. A minha comunicação não está sendo assertiva. Não está sendo assertiva por quê? Porque eu estou bloqueando. O que é que bloqueia esse ponto energético? As mentiras, tá? E mentiras não é só eu olhar para você e dizer para você alguma coisa que eu gostaria que você acreditasse. Mentiras são mentiras, é tudo aquilo que não é verdadeiro. Tudo aquilo que não é verdadeiro. Saudades também, quanto tempo. Bom te ver. Espero que você consiga ficar, viu? Amo sua vida. Então, quando eu estou vivendo mentiras, né? Vivendo o que não é verdadeiro, aquilo que não me agrada, às vezes me encolhendo ou me esticando para caber no mundo, né, de outras pessoas, para não desagradar, ou para poder ser aceita, ou para poder ser aprovada, né? Quantas são as situações em que a gente se mete nesse tipo de coisa, né? Ou às vezes já passou pelo mundo da minha ideia, já passou tudo, o cérebro já está processando, já tem uma fala para eu falar, só que eu vejo, eu analiso e aquilo não vai cair bem, eu não tenho coragem de colocar aquilo para fora, então essa frase que foi formulada, ela nunca foi dita, ou ela foi trocada, ela nunca foi expressada, e aí eu, além de bloquear, eu ainda desequilibro esse ponto, tá? E se a gente não precisa ir muito longe, né, gente? A gente vai ver quantas vezes era necessário você falar alguma coisa e você não falou. Não falou por medo de julgar, de alguém julgar você, não falou porque você mesmo se julgou e achou que você não era merecedora de estar naquele lugar, ou se você fosse falar, alguém poderia lhe interpretar mal, outra pessoa que talvez, né, não tão preparada, poderia querer lhe humilhar. Então, quantas vezes a gente não precisou dizer alguma coisa e ficou calada? Ou quantas vezes você quis ficar calada e foi obrigada a falar em um lugar que você não queria, que você não gostaria, né? Então, são esses sentimentos, né, essas mensagens que não foram transmitidas e que às vezes você gostaria de estar falando, mas para não causar uma guerra entre duas pessoas, entre um lugar, num ambiente de trabalho, você terminou ficando calada. Tudo isso aqui faz
com que a tua essência, né, o teu verdadeiro eu saiba que naquele momento está acontecendo uma mentira, está acontecendo uma briga entre o teu sentimento e o teu pensamento. Você está dizendo uma coisa, mas o teu sentimento está acusando que é outra. Então, quantas vezes não foi preciso, né, você agir desse jeito? Quantas vezes as pessoas não pediram para você alguma coisa que você não queria dar ou que você não queria fazer? Você não queria tomar conta daquilo, você não queria se responsabilizar por aquilo. Quantas vezes você quis estar em casa com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa e você precisou fazer mais horas? E você precisou ir trabalhar um dia que você não gostaria? Quantas vezes você agiu mesmo sem estar? Não vestiu a camisa não, você se acovardou, você mentiu. Você mentiu para você não precisa mentir para outras pessoas. Então, por você não se impor, né, o que é verdadeiro para você, por você não escolher o direito que você tem, né, de agir com aquilo que é verdadeiro para você, que você não é obrigado a nada. Quando você vem aqui nesse mundo, você vem para essa realidade, a primeira lei ativada na sua vida, a primeira lei superior que é ativada na sua vida é a lei do livre-arbítrio. Você é a pessoa mais livre, mas não existe nada mais livre do que a gente. Porque nós temos todas as capacidades de sabermos que somos livres. Mas a gente, por vários motivos, eu não quero trazer eles aqui para julgar, nem quero dizer se estão certos ou se estão errados. Eu só quero dizer que é por causa disso que a gente fica preso, tá? Então, às vezes, a gente, por não ativar, por não viver, não escolher, né, essa nossa liberdade, a gente fica obrigado a fazer coisas que a gente não deve. E aí, a mentira, né, é colocada para a gente mesmo, tá? Então, cada vez que eu ou que você, que a gente diz algo que não é verdadeiro, né, pra gente, isso causa um desequilíbrio na nossa captação de energia, tá? Então, obrigada pelo coraçãozinho que subiu tímido. Pode apertar mais que ele sobe com mais vontade, tá? É assim que o Instagram entrega. Mas eu sou grata por vocês estarem aí comigo. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? E quem passar depois pode estar compartilhando, se achar também que é verdadeiro para você. Então, do mesmo jeito, é quando usamos a fala para negativar. E o que é uma negativar? É você negativar alguma coisa. Você negativar você mesmo. Você negativar outras pessoas. É você não dar o valor que você tem de ser um filho amado, de ser um filho desejado, de ser uma pessoa, um homem, uma mulher, que tem corpo, que tem alma, que tem espírito, que tem a sua cor, que tem o seu cabelo, que tem o seu jeito, que tem o seu trajeto. Se não está feliz, você faz outra coisa. Você tem a capacidade de escolher. Mas você não usa essa capacidade. Você não sabe receber o elogio de alguém. Você não recebe esse elogio. Você, além disso, você ainda passa a participar, né, das rodas das coisas inferiores, das rodas das coisas pequenas, das coisas que não constroem nada. Então você passa a participar das rodas de fofoca, das rodas em que você ou outras pessoas estão falando mal de outras. Esse é o momento em que esse ponto, lembrando sempre que ele está captando as energias superiores. Então este é um ponto em que capta a mensagem de tudo que é divino. Por que ele capta todas as mensagens de tudo que é divino? Porque o sopro da vida daquele que ele criou está com você. Então, quando o sopro da vida de Deus, a fagulha de Deus, o próprio Deus dentro de você, ele capta essa consciência, ela não pode se enganar, ela não tem como se enganar. Ela sabe quando você está falando mal de algumas pessoas, ou quando você está falando mal de você, quando você está falando mal de você ou dos outros, você está falando mal do próprio Deus. Você já parou para pensar nisso, meu irmão e minha irmã? Você já parou para pensar que quando você seca a sua língua nas costas de alguém, ou em você mesmo, você está julgando que Deus fez alguma coisa errada? Que se você estivesse no lugar dele, você talvez tivesse feito aquela pessoa ser melhor. Todo mundo tem o direito, lembra? Veio para o mundo, já é ativado nele o livre-arbítrio, o direito de escolha, dele ser o que ele quiser, de viver do jeito que ele quiser. É a experiência dele, é a vida dele. Ah, mas está perdendo a vida, mas é a vida dele, vai você viver a sua, tá? Então, quando a gente está aqui falando mal de uma outra pessoa, nós estamos falando mal de nós mesmos, nós estamos falando mal daquele que nos criou. Já aí coloca aqui, vamos usar o poder de sair fora de conversas destrutivas e sair de perto de assunto destrutivo, porque além de não criar nada, né, Jair? Além de não criar nada, ainda destrói a vida de outra pessoa e ainda destrói a imagem que Deus tem do filho amado dele. É os seus olhos quem não estão aprovando, né? Então a gente aqui nesse momento, a gente denigre
denigre um caráter, denigre uma pessoa, desvaloriza, mede ele com o nosso critério de julgamento, e aí a gente esquece que eu, você e nós todos somos a imagem daquele que nos criou. Mas a imagem por quê? Porque ele nos deu a capacidade, né? Ele nos deu a capacidade de fazer coisas como ele, de criar como ele, de resolver como ele, de fazer desse mundo algo muito bom. Mas como não está no meu critério, não está do meu jeito, eu estou aqui desaprovado, tá? Então, quando nós vivemos também reclamando, você passa a vida a fazer reclamação, a não ser grato. Então, você faz o quê? Se eu digo que o que vem de dentro da gente é a nossa expressão, nesse momento aqui você começa a fazer as suas reclamações, não é a sua consciência superior, não é a sua essência divina que está se manifestando. Quem está se manifestando é a sua identificação com as coisas desse mundo, com as coisas passageiras. Então você começa aqui a se identificar e deixa o ego tomar conta. Só o ego reclama. Não é uma consciência evoluída, um espírito evoluído. Esse não precisa reclamar de nada, que ele sabe que ele nem precisa de nada, ele já tem tudo. Ele tem tudo, a consciência tem tudo, porque foi ela quem acertou com o próprio Deus de vir ter essa experiência. E para a experiência que precisa ter aqui, ela vem munida com tudo. Tudo o que você precisa para a sua experiência, para a sua missão, já está com você. Só que por você se identificar com os problemas, com as coisas, com as condições, você começa a olhar as coisas dos outros, não a mochila que você tem para catar o que você precisa para colocar o seu projeto, aquilo que você veio fazer em dia, tá? A consciência, ela não reclama de nada porque ela sabe que tem tudo. Agora o ego, sim, ele precisa reclamar. Jair coloca aqui, quer conhecer uma pessoa, ouça o que sai da sua boca. Ouça o que sai da boca dela por 5 minutos. Paga as palavras que mais sair da boca dela, verá o que o coração transborda. Exatamente, né, Jair? E o pior, eu gosto muito quando você não precisa pedir para uma pessoa falar dela, que a pessoa fica meio constrangida. Pede para ela falar da situação, pede para ela colocar o ponto de vista dela sobre o mundo, sobre as outras pessoas, sobre as situações, para ver como é que aquela pessoa, você vai ver, ela vai se entregar completamente, porque ela vai estar falando dela, tá? Então, além da gente, nesse momento que a gente começa a fazer as reclamações e deixa o ego, deixa o falso eu tomar conta, além da gente estar se identificando, né, com as coisas da nossa mente, nós estamos deixando esse falso eu assumir, né? Assumir o comando nesse momento, fazer uso da nossa mente inferior, fazer uso de tudo que a gente tem de inferior de dentro. Então é o que a gente tem dentro que é inferior. Nesse momento o ego vai falar mal do quê? A primeira coisa que ele vai falar mal é da criação divina. Não é a consciência quem vai falar mal. Nesse momento o ego começa a falar mal da criação divina e ele começa a usar o teu ponto energético da comunicação, todas as tuas ideias, tudo o que se passava na tua cabeça, tudo o que o cérebro estava captando para transformar em palavra, o ego começa a fazer também uso de tudo. Já ouviu aquela expressão que é você o dono da mente, mas se você deixar a mente é quem monta em você? Então ele capta tudo isso aqui e aí ele transforma a comunicação, não passa mais a ser a comunicação da consciência, passa a ser a comunicação do ego, tá? E o ego, que é o falso eu, né? O ego, que é o falso eu, é uma entidade, gente, é uma outra pessoa. Ele não existe. Então, por ele não existir, por ele ser falso, mas ele quer continuar vivendo, ele precisa o quê? Ele precisa provar para a sua razão. Oli Silva, seja muito bem-vinda. Ele precisa provar para o seu racional que ele é necessário. Então, para ele ser necessário, tudo o que acontece com você, todo pingo d'água vira uma tempestade, todo problema vai transbordar. Ele não encontra solução. Edilena, seja muito bem-vinda. Ele não encontra solução. Ele quer provar para o teu racional e aí ele se agarra a todos os dramas que você pode estar passando. Todos os dramas. Mas é agarrado a drama, é apegado a tudo. Então ele pega, ele se agarra aos dramas e aí ele começa a fazer aquela comunicação, toda a tua conversa passa a ser negativa, toda a tua conversa passa a ser destrutiva, tu passa a ser uma pessoa totalmente reativa. Você espera as coisas acontecerem para poder você só estar reagindo, você não tem mais iniciativa, criatividade. Por quê? Porque você desequilibrou a tua comunicação, você desequilibrou o que você tinha que encontrar para ter orientação do alto.
e do alto a tua missão de vida realmente ser realizada. Então esse ponto energético passa a comunicar o quê? Lamúria, ingratidão, reclamação, e ele passa a se alimentar das energias negativas, transmitindo sempre as ideias, transmitindo sempre as coisas condicionadas, causando assim desequilíbrio. Desequilibrando, ele começa a sugar, ele começa a esgotar a energia desse ponto energético do laríngeo, por não ser um fornecedor, ele é um sugador. Por ele ser um sugador, ele traz problema exatamente para quem? Para a glândula que o chakra governa, que é a tireoide. Tá? Então, todas as pessoas que têm problema de tireoide, elas precisam ver como é que anda a sua comunicação com elas próprias e também a comunicação com o mundo. O seu eu interior, o que é que ele está comunicando para o exterior? Problemas na tireoide vão estar trazendo sempre ali problemas no aparelho vocal, problemas de rouquidão, desequilíbrio mesmo de você às vezes estar pegando muito peso ou pouco peso, porque a tua tireoide fica desequilibrada, problemas com o ouvido e tudo relacionado a ele e problemas com as gengivas, tá? Então, por que a gente coloca equilíbrio físico e emocional? Porque exatamente esse é o ponto em que é responsável pela tua comunicação, mas também pelos teus sentimentos e os teus pensamentos e os teus sentimentos, tá? Quando ele está desequilibrado, ele vai causar muita introspecção. É aquela pessoa que tem medo de colocar as suas ideias, tem medo de ocupar o espaço. Quando alguém dá um melhor cargo para ele, ela tem medo porque ela sabe que vai precisar se posicionar. Então, uma pessoa, além da introspecção, é uma pessoa que vai estar vivendo na escassez. Ela vai ter escassez de relacionamento, ela vai ter escassez financeira, ela vai ter escassez de ideia, ela passa a viver com a falta. E é uma pessoa que passa a viver com muita dificuldade de adaptação. Não se adapta às mudanças. Precisa fazer mudança, mas a pessoa não muda de lugar, não muda de ambiência, não muda de costume, não muda de trabalho, não muda de nada. Ela tem dificuldade. Por ela ter essas dificuldades e ela já está vendo que a situação não está boa, ela não quer mudar e ela está vendo que a situação vai cada vez mais se agravando, ela não vive o momento, ela começa cada vez mais a se preocupar com o futuro, o que o futuro deseja para ela, o que vai acontecer com ela, e passa a viver a sua vida toda na ansiedade, tá? Neuza Catelli, seja muito bem-vinda. Neuza Locatelli, seja muito bem-vinda. Com esses desequilíbrios também vêm os desequilíbrios emocionais, né? Os desequilíbrios causados ali pelo psicológico. Então, o medo de falar, o medo de colocar o que pensa, o medo de dizer não, o medo de dizer agora não, agora é para mim, eu não posso, eu não quero, eu não devo. O medo de se comunicar, de entender que ela está com alguma coisa que precisa ser mudado, ela precisa olhar para ela. Ele, tanto faz, tá, gente? Quando eu falo ele ou ela, para mim, gente é gente, não tem sexo, tá? Gente é gente, para mim, gente é gente, tanto faz menino, menina. Então, esses desequilíbrios psicológicos trazem muito medo. Medo de falar em público, medo de expressar a própria opinião. Bloqueiam esse ponto porque começam a mentir para si, porque eu mentindo eu posso agradar, eu posso desagradar, eu mentindo eu posso manipular, eu posso contar uma mentira para me safar, ou eu posso simplesmente me garantir enquanto eu estou mentindo, só que a tua consciência sabe que aquilo é mentira. E aí começa a tudo, né, desengrengolar na tua vida e desequilibrar os outros pontos, porque desses 7, já que o topo da tua cabeça e o final da tua coluna, todos estão na coluna. Não tem como você ter... Pablo, seja muito bem-vindo, saudade de você. Fala para Maria Augusta que você estava por aqui. Não tem como você ter um ponto desequilibrado do ponto da tua cabeça até o final da tua coluna e vai dar ruim, vai desequilibrar os outros, tá? Então, quando ele está, tudo isso é quando ele está em desequilíbrio, você vai ter todas essas mazelas, todos esses desmantelos. E quando você consegue estar com ele equilibrado, aí sim, o ponto da tua criatividade, o ponto da tua comunicação, o ponto que você vai receber do divino,
É o que a gente chama de uma tríade perfeita, bem cuidada. Por quê? Porque você tem a casinha da alma, onde você vai limpá-la, onde você vai encontrar-se. A tua parte eterna vai receber orientação. Então, o Espírito de Deus, o Eterno, a inteligência superior, vai trazer para a tua inteligência, o teu emocional e o teu sentimento, você vai conseguir expressar isso em palavras para o físico realizar. Então, é corpo, alma e espírito em alinhamento, tá? Aqui é promovida uma comunicação transparente, fluida. Você se faz entender. Você fala e as pessoas entendem você. Márcia, seja bem-vinda, estou quase saindo, tá? Você fala e as pessoas entendem você. E você entende o que as pessoas dizem. Então, existe uma comunicação bem feita, uma comunicação bem colocada. Você tem melhor concretização das ideias. As ideias que você pensa, não é aquela pessoa que pensa em desespero. Ela pensa e alinha. Ela pensa e ela concretiza. Ela tem projetos, ela tem capacidade de manifestar as escolhas que ela faz. Ela tem a capacidade de colocar a própria vontade acima da vontade dos outros. É a vontade dela. E ela vai pagar o preço por essa vontade. Mas ela tem consciência que ela possui a vontade e que a vida quer se expressar através dela. A vida não se expressa através das outras pessoas. Cada um tem a sua vida, a sua experiência. E a gente, em harmonia, a gente faz um mundo maravilhoso. Em desarmonia, a gente causa guerra. Só que se você simplesmente só disser amém, 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 não é por isso que vai deixar de existir conflitos. Então, o maior conflito é consigo. Quando você está bem, você tem condições de estar bem, de levar a paz. Você não tem como entregar paz, falar de paz e levar paz se você já tem um conflito interior com você. Não existe isso. Você não dá o que você não tem. Uma hora vai lhe fazer falta, uma hora você fica sem ter para entregar, né? Então aqui você consegue colocar a tua consciência, a consciência de verdade, a consciência superior, tá? É aqui onde você consegue se expressar com clareza, com autoconfiança. Você se sente uma pessoa livre, altamente criativo. Você aumenta o seu poder de percepção, você aumenta o seu poder pessoal. Você tem aqui tudo para você perceber o que está ao seu redor. Onde todo mundo pode ver caos, ver desmantelo, você vai vendo aqui possibilidades, oportunidades. Você tem como partilhar facilidade com as pessoas que você quer. Você tem como orientar as pessoas que às vezes não conseguem ver uma saída. Você consegue se expressar corretamente, tá? Por quê? Porque você carrega o teu interior cheio daquilo que você quer expressar para fora, tá? Então, quando você está com esse ponto energético equilibrado, você também melhora a tua capacidade de autorreflexão, de querer saber quem é você. Quem é você? O que você quer? O que você quer da vida? Porque eu não posso estar na vida querendo qualquer coisa. Eu tenho que saber o que eu quero da vida para eu poder cobrar da vida. Então, essa autorreflexão, você quer saber quem é você, de onde você veio, para onde você vai, para que é que você serve, o que é que você tem que fazer aqui, como é que você tem que viver aqui, como é que isso aqui pode ser maravilhoso e mágico, como é que isso aqui pode ser leve. E por ser leve, mas aí para ser leve eu preciso estar de pernas para o ar tomando vento. Não pensa para as pessoas que estão de perna para o ar o tempo todo, sem conseguir sair de uma cama se elas gostam, tá? Então a gente tem uma experiência para ser feita. A pessoa que faz essa autorreflexão, ela fica atenta a tudo. Então tudo que ela ouve, ela entende. A sua percepção é aguçada. E por ela ter uma percepção aguçada, ela abre o quê, gente? Ela abre o recebimento. O seu receber fica aberto. E as primeiras coisas que chegam são as inspirações. As inspirações que chegam vão levar ela pelos caminhos, pelos degraus, pelos obstáculos que tem que passar, para ela encontrar, para ela adquirir, para ela ter conhecimento das coisas que ela precisa conhecer, para ela poder subir o outro degrau, para ela poder dar conta daquele lugar que ela está ali. Então a pessoa, ela agradece a tudo, porque tudo que chega é um degrau a mais que ela, é uma experiência que ela viveu.
ela além de buscar o conhecimento sobre as coisas que ela precisa ter, ela busca também o autoconhecimento. E não é esse autoconhecimento que todo mundo ensina por aí, né? É aquele autoconhecimento que nem todos querem mexer. É você buscar a autoconsciência. É você saber que você é responsável pelos pensamentos que você tem. Que até os teus pensamentos movimentam o universo e o universo das outras pessoas. São pessoas que vão buscar assuntos mais profundos sobre saber mais que as coisas que ela sabe sobre si. Pinto meu cabelo de tal cor, tenho tal nome, tenho tal altura. Isso é as coisas que eu sei sobre mim. Agora, quem é que sabe essas coisas? Quem é esse ser que sabe das coisas que sabe? Então, é a gente saber mais para além das coisas que a gente já sabe, das coisas que a gente sabe sobre a gente. Tá? É você ir buscar de verdade saber sobre a verdadeira essência. Que essência é essa? O que é essa vida? Como é essa expressão de vida? O que é que ela veio fazer aqui? De onde ela veio? Para onde ela vai? Para que é que ela serve? Por que ela veio? Tá? Então, para falar, né, sobre isso, a gente fica buscando ou não se envolver, ou um assunto pela metade, mas dizendo e lembrando sempre para vocês, quanto mais eu demoro me descobrir, mais tempo eu perco, porque a experiência que a gente tem para fazer aqui, esse bilhetinho aqui para a diversão do parquinho, tem começo, meio e fim. Tem data marcada para, né, ser chamado de volta. Então, a sua experiência ela pode ficar pela metade, porque a gente pode ficar intertido, olhando, né, o filme dos outros, esquecido de se levantar da frente da tela do cinema dos outros para ir lá ser, não é só o protagonista da história. Se é seu protagonista, você já é. Se a sua história é boa ou ruim, a realidade que você está vivendo, você já é o protagonista dela. Você precisa acordar para você ser o roteirista. Você é o roteirista da sua história. É você quem escreve o roteiro. E é você quem vai viver o papel principal, sendo ele bom ou ruim, tá? Fica a dica. Então, aqui os cristais que equilibram, né? É a cor azul, a água marinha, o quartzo azul, a turquesa e o larimar, tá? Para quem gosta de pedras, o que é que esse chakra libera? O que é que esse ponto libera? Então, o que libera ele? Não é o que ele libera, é quem libera ele. Se ele pode ser obstruído, se ele pode ser bloqueado pela mentira, quem libera ele é a verdade. Então, verdade é o que, gente? Verdade é o que é verdadeiro para você. Porque não é a minha verdade, não é a tua verdade. A minha verdade é minha, a sua verdade é sua. Verdade absoluta são os princípios, né? Os princípios que eles são imutáveis, eles nunca vão mudar. Os princípios que eles nunca vão passar. Então, viva por princípio, né? Viva por princípio e viva sobre a verdade. Então, a verdade ela é verdadeira. Passe o tempo que passar, ela vai continuar sendo verdadeira. E o que é verdadeiro? Verdade para mim só existe uma absoluta, né? É a verdade de Deus. Mas a minha verdade, enquanto ela for verdade para mim, tenha certeza absoluta que eu só vou abrir dela para você se você me provar que eu estou muito errada. Então eu vou viver o que é verdadeiro para mim, o que faz sentido para mim. Do mesmo jeito você. Viva o que é verdadeiro para você. O que é verdadeiro para a sua experiência de vida, sabendo que tudo que você escolher para a sua experiência de vida, foi você que teve o direito de escolha. Foi você que escolheu. Então pague o preço pelas escolhas que você fizer. E quando você fizer as suas escolhas e pagar o seu preço, você não precisa porque acha que foi errado. Não. Você não precisa, você não é rei nem rainha, que a sua palavra não pode... não posso mudar minha palavra. Até aqui era verdadeiro. Se amanhã eu descobrir outra coisa, deixou de ser verdadeiro nesse momento. Então, a partir daqui eu pago o preço, mas eu não preciso ser áspero, eu não preciso ser rude, eu não preciso ser grossa, eu posso até ser dura. Essa é a minha maneira de ser. Isso é verdadeiro para mim. Porque se eu preciso estar muito mole para eu falar com você com moleza. Mas esse é o meu jeito de ser. Por que é que eu vou falar com moleza com você? Não vai ser verdadeiro para mim. Vou estar agradando a quem? Vou dar risada da minha cara. Então esse meu jeito grosso é o meu jeito. É o meu temperamento. O seu temperamento, você não precisa copiar ninguém. Viva o que é verdadeiro para você.
tá? Formule as frases que você tiver de formular, veja o que é verdadeiro para você soltar e sustentar, ter a energia da sustentação, né? Você tem a capacidade de pensar, de formular frases, você pode se expressar sem precisar machucar ninguém, você só precisa ser firme, sem precisar magoar. Sim é sim, não é não. É bíblico. Mais do que isso, não é de Deus. Sim, sim, não, não. Seja teu sim, sim, seja teu não, não. Mais que isso é do cão, tá? Então, seja verdadeiro. É melhor do que você ser fingido, de você fazer as coisas de má vontade, menos telas, mais conexões. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, tá? Então, você, sendo verdadeiro, é melhor do que você, ainda que você seja mais dura, né? E ainda que seja menos agradável, é melhor do que você ser fingido e fazer as coisas de má vontade, né? Perdendo a oportunidade de ser verdadeiro consigo, de se respeitar, de se colocar. Então, por fingimento, por não querer um problema, por se encolher, ou até mesmo para querer agradar, você começa a acumular, a colecionar oportunidades de estar passando na cara das pessoas aquilo que você já fez para 1, para 2, para 10. Cada palhinha que você moveu do lugar, você tem lá no seu caderninho memorável. Para você não esquecer, mas eu já fiz isso, mas eu já fiz aquilo, por que a fulana agora não fez? Não. Ninguém vive de troca de favor, não. Quando você quiser fazer alguma coisa, faça de livre e espontânea vontade. Faça porque você também está vivendo aquela experiência da escolha que você fez. Até porque não escolher já é uma escolha. E cada escolha que você faz carrega na sua ponta a recompensa, tá? O elemento que comanda esse ponto energético que a gente está, para quem pegou a conversa aí de agora, né? A gente está falando do nosso chakra laríngeo, então o seu elemento é o éter, né? E aqui a gente começa a perceber que os outros elementos que vinham mais da terra, a gente já começa a estar deixando eles para trás, tá? A gente começa a deixar os elementos básicos aqui da natureza e começa a ir buscar os elementos, né, dimensionais. Então, esses elementos, que era terra, fogo, água e ar, já ficaram para os pontos energéticos referentes ao inferior, né? E aqui a gente, no superior, né, dos 3 chakras superiores, a gente ele vai se manifestar, o seu elemento é o éter, que é um elemento mais sutil. Vai ficar entre a consciência pura e entre os planos mental superior e mental físico. Então, já é um elemento mais fluido. O éter, ele vai percorrer o corpo energético, o corpo astral e o corpo mental de cada ser humano. Nesse ponto energético, o corpo dimensional que se manifesta é o sutil etérico mental inferior. Então, nesse mental inferior é onde a gente tem o plano das ideias. Primeiro, antes de uma coisa ser criada, antes dela chegar aqui para me servir, foi criado mentalmente por alguém. Então, a gente tem uma ideia, esse mental se liga ao sistema nervoso central, que aí vai trazer essa ideia, que foi aquela captação das ondas, vai transformá-la em palavras, e aí esse central, o eixo central todo o sistema nervoso central, traz essa ideia para o mental inferior, conectando isso com o laríngeo, que vai transmitir essa ideia através das frases para o mundo. E quando eu consigo fazer essa comunicação bem feita, eu vou ter ali bons sócios ou não vou ter ninguém. Se ele estiver desequilibrado, eu não conseguir transmitir o que eu penso. Às vezes eu digo, não consigo. A única coisa que eu consigo é dar a minha ideia para alguém que tem mais clareza, colocá-la em prática, tá? Ou ninguém sabe como é que se rouba ideias. Você só precisa riscar a ideia ali, quem está ligado já pega. Então, os seus alimentos que também podem equilibrar esse ponto são os vegetais e frutos azulados. Então, os aspargos, as uvas, o jamelão, a jabuticaba, tá? E os seus órgãos e atividades que são manifestados através dele. Os seus órgãos e atividades,
tudo que tem a ver com as amígdalas, tá? Então, quando as minhas amígdalas, elas estão na inflamação, elas estão sofrendo, elas estão em desequilíbrio. Alguma coisa, às vezes não tem só a ver em você ter pego uma infecção, um vírus, alguma coisa. Às vezes você está vivendo de uma maneira que não está condizendo com a tua satisfação interior. Então, você pode estar colocando palavras, gestos, coisas que não estão condizendo, que não é coerente. As amígdalas, as cordas vocais, tudo que tem a ver com a tua laringe, com a tua garganta e com o teu esôfago, tá? Susceptibilidade a infecções. Então, é um órgão, por ser, né, esse local aqui é muito suscetível, né, às infecções virais e bacterianas. As amígdalas, né, as amigdalites, as dores musculares e as dores de cabeça, principalmente atrás na nuca. O endurecimento dos maxilares. Então, tem a ver também com o desequilíbrio desse ponto energético. O endurecimento dos maxilares. Quando você tem bruxismo à noite, bruxismo é quando as pessoas que dormem e rangem os dentes, às vezes até se machucam, chegam a sangrar, mesmo dormindo os dentes, um passa pelo outro, termina machucando. As pessoas que costumam ter herpes labiais, resfriados, faringites, problemas dentários, congestão linfática e medo de fracasso na vida social. Então, esse medo de fracasso na vida social já tira a pessoa de se posicionar, já tira a pessoa de se colocar, de se comunicar, de ir buscar o seu lugar ao sol. Ela já tem tanto medo de fracassar que ela já se coloca como uma fracassada. Não dá o passo, tá? Isso são os pontos, né, negativos, quando ele está em desequilíbrio. E os pontos positivos? A comunicação, e aí a gente já trouxe tanta coisa boa, né, quando ele está bem. A comunicação, a criatividade, o poder da oratória, o teu poder de falar, o poder de prender o público, o poder de fazer as pessoas lhe entenderem, a sua mensagem ser clara, de você conseguir se comunicar, se expressar, colocar para fora o que você está pensando e as pessoas realmente captarem a sua ideia, captarem a sua mensagem. Então, esse poder de oratória, o som, a vibração e a honestidade. São pessoas que, quando estão com esse ponto equilibrado ou vivem com ele equilibrado, que procuram, que buscam equilibrá-lo através da comida, através da maneira de viver, de viver o que é verdadeiro para si, são pessoas que também são honestas. Porque quem é desonesto não vive uma verdade para si só. Ele não consegue ser verdadeiro, ele sabe, a consciência dele avisa, mostra, nós somos seres conscientes, que ele está fazendo algo errado. Então não tem como você estar vivendo a verdade. Lembra que a verdade é quem desbloqueia ele, quem bloqueia ele é a mentira? Então esses pontos positivos aqui, quem vive com ele equilíbrio, vive na honestidade, tá? E os pontos negativos, quando você está com ele totalmente desequilibrado. O maior desequilíbrio que um ser humano pode ter é a ignorância. A ignorância de não saber. Porque muitas coisas, gente, acontecem, as pessoas são como são, não é só por maldade, só por ruindade. Elas de verdade vivem na ignorância, como se vivessem dormindo, não tem essa consciência acordada. Então elas vivem na ignorância, no fechamento. Essas pessoas se fecham em si mesmas, elas não têm comunicação. Elas vivem na sensação direto de ter um nó apertando a sua garganta. Não demora muito, são pessoas depressivas. Pessoas que vão ter sempre o problema de se comunicar, de falar para as outras pessoas o que estão sentindo. Elas esperam que você acredite não, elas esperam que você adivinhe o que elas estão sentindo. E se elas disserem alguma coisa e você pelo menos perguntar de novo, pronto, já é um motivo para elas se fecharem mais ainda, que parece que você não está acreditando no que elas estão dizendo. Por quê? Porque são pessoas que têm dificuldade de mudança, tá? O Instagram está quase derrubando a gente, por isso que eu não falei mais com vocês, estou aqui só entregando, estou terminando, estou agradecendo já a todos que ficaram, todos que vão passar e todos que vão compartilhar, tá? Mas resumindo sobre isso, resumindo
A pessoa que está com ele em desequilíbrio vive no insucesso. É uma pessoa que vive na limitação, identificada com as limitações que o mundo traz para ela. É uma pessoa desanimada, é uma pessoa que vive na dominação, vive o desespero de não concretizar nada, vive no medo, vive na frustração, vive se autorreprovando. É uma pessoa que não sabe viver o perdão, é uma pessoa que não sabe viver o auto-amor, não tem autoestima, tá? Então esse foi o ponto, né, do nosso chakra laríngeo, o ponto de energia em que a gente capta, né, já as energias superiores do plano superior, tá? São pessoas que quando estão vivendo esse plano superior têm maior capacidade de estarem refletindo sobre si mesma, tá? Quando a gente consegue deixar esse ponto equilibrado, você tem a capacidade de fazer todas as mudanças que se requer para você ser a energia que tem que ser para realizar aquilo que você veio fazer nesse mundo, tá? Então, para você que ficou comigo até agora, se você ainda não me segue, passa lá no YouTube, Maria Viana X. Tá? Maria Viana X, se inscreve no canal, me ajuda a estar levando essa mensagem. Não vai estar saindo nada do teu bolso, mas você vai estar me pagando com aquilo que há de mais valoroso em você, que é o seu tempo. E eu devolvo para você o seu tempo em valor de informações. Informações que são realmente informações que mudam. Se você se abrir, vão mudar a tua vida, tá bom? Beijo no seu coração. Até que dia é hoje, quinta-feira, então feliz final de semana aí para você e até quarta-feira, se Deus quiser, onde a gente vai estar falando, mas a gente vai estar falando de um ponto de captação que vai dar o que falar, tá? Gratidão, né? Seja bem-vinda. A gente vai estar falando daquilo que ninguém fala, daquilo que ficou encoberto, daquilo que os 5 sentidos tomaram lugar, mas que a gente tem o 6º sentido. Tá? Só mãe tem isso aguçado porque já traz na natureza, mas você também pode estar aguçando o seu, tá? A gente vai estar falando aqui, ó, do chakra frontal, tá? Um beijo, um abraço, beijo no seu coração, gratidão, seja sempre muito bem-vinda e muito bem-vindo. Vamos sair? Vamos sair antes